meditar um pouco aqui no livro de Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Jesus precisou assentar no barco e se afastar um pouco, porque lá no passado não tinha microfone, não tinha caixa de som. Então, como ele assentou naquele barco e se afastou um pouco para que a multidão pudesse ouvir ele. O versículo 2: e ensinava-lhe muitas coisas por parábola, ele dizia na sua doutrina: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que o semeador, semeando, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, e secou. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 70, e outro 100. A palavra, quando ela cai em boa terra, ela tem uma boa aceitação. Se a pessoa ouviu a palavra e aceitou ela no seu coração, então a pessoa começa a dar um bom fruto, começa a demonstrar uma grande mudança na sua vida. O número 8 que diz: caiu em boa terra e deu um bom fruto, e vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Essa parábola está falando que a pessoa que abre o seu coração, que aceita a palavra, que acredita, ela começa a produzir, né? Aqui uma que produziu 60, outro 100. E aqui o versículo 9, ele diz-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então é muito importante isso na vida das pessoas. Ouvir a palavra, ouve e dá crédito a essa pregação, para que você possa ter o direito da salvação da sua alma. E o versículo 10, quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Então eles perguntaram sobre a parábola. E quando o Senhor Jesus foi explicar para eles, as pessoas que não conhecem a palavra, ele faz uma comparação de algo que a pessoa conhece, para que a pessoa possa entender melhor a palavra de Deus. Aqui no versículo 11, ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. A nós, que já somos conhecedores da palavra de Deus, é dado a nós o mistério do reino de Deus. Porque nós ouvimos e damos crédito à palavra. Então, por essa razão, nós conhecemos parte do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que eles possam entender melhor, como eu estava dizendo anteriormente, que faz a comparação para que as pessoas possam compreender melhor sobre a palavra que Deus está explicando diante daquilo que a pessoa conhece, para ter aquela comparação. O versículo 12 diz assim:
para que vendo, veja. Olha, veja bem. Vendo, veja. E não perceba. A pessoa vê, mas não percebe. E ouvindo, ouça e não entendam. Eles ouçam e não entendam, para que eles não convertam e eles sejam perdoados os pecados. Então, ele está ouvindo, mas não está prestando atenção, ele ouve, mas não entende, ele ouve a palavra, mas ele não entende, não presta atenção. Aqui embaixo ele diz assim, para que ele não venha converter e não seja perdoado seus pecados. Então, se ele não prestar atenção, isso é com todas as pessoas, se não prestar atenção na palavra, se não guardar no coração para poder receber o perdão dos pecados, a pessoa não tem condições de ter salvação da alma. Então, é o que está falando nesses versículos que eu li aqui agora. E o versículo 13 diz-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis toda a parábola? Então, se você não entender a comparação que o Senhor Jesus está fazendo, você não vai entender a parábola e também não vai entender a palavra, tá bom? O versículo 14 diz assim: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo o inimigo e tira a palavra que foi semeada no coração deles. O inimigo da nossa alma vem e tira a palavra do coração das pessoas, porque não entenderam, não prestou atenção para prosseguir o conhecimento da palavra de Deus para receber perdão. E essas pessoas são pessoas distraídas. Não pode ficar distraída com a palavra de Deus para poder receber o perdão dos pecados e ter a salvação da alma. Ao contrário, não consegue. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, a gente vai e fala da palavra para a pessoa, ela recebe com carinho, ela recebe com amor, mas depois vem as dificuldades. Aí a pessoa desanima, desiste, coisa que não pode. O versículo 17: não tem raiz em si mesmas, antes são temporãs, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E quando ela se escandaliza, ela desanima de servir ao Senhor, ela desanima de continuar. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais sufocam a palavra. Muitas vezes a pessoa até recebe a palavra, mas quando vem a tribulação, quando vem os espinhos, as dificuldades, aí a pessoa sufoca a palavra e a pessoa desanima, né? Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições sufocam a palavra e fica infrutífera. Quando as coisas ruins sufocam a palavra, que a pessoa desanima, se sente sufocada, aí a pessoa desanima. E os que recebem, é preciso ter atenção ligada com o Senhor Jesus, atenção com a palavra. Eu falo por mim. Quando eu fui as primeiras vezes, eu também não dava muita atenção. Eu ouvia, ia para casa vazia. Mas aí, conforme eu fui participando das palavras, dos cultos na igreja, na casa de Deus, né? E eu fui me convertendo aos poucos, fui entendendo a palavra. Mas para que isso aconteça na nossa vida, é necessário termos interesse, abrir o nosso coração, obedecer. A obediência nas nossas vidas é muito importante na palavra de Deus, para que a gente possa conseguir entender. Eu sempre vou à escola bíblica dominical, presto muito
muito atenção aprendendo a Santa Palavra, e também nos cultos, quando o pastor está falando, ensinando a palavra, eu procuro ficar alerta, ficar atenta, assistindo com bastante atenção para que eu possa receber a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele fala muito com a gente no culto. Muito, ele é muito sensível, ele fala muito, mas se a gente estiver distraído, perde tudo a palavra que foi dada ali. Então precisamos ter mais atenção para que possamos encontrar essa palavra, ficar em nossos corações e nós obedecer todos os dias da nossa vida, para que nós possamos alcançar, salvar o perdão, primeiro, o perdão, a salvação da nossa alma. E é isso que Jesus estava tentando passar para o povo. Eu quero, nesse momento, encerrar essas minhas palavras com uma oração. Para você que às vezes está com dificuldade no trabalho, às vezes tem desentendimento entre a família, ou às vezes você está desempregado, necessitando de uma porta de serviço aberta. Ontem eu já fiz uma oração dessa forma, e eu acho que nunca é demais fazer uma oração, um pedido para que Deus possa abrir a porta de serviço, para que Deus possa também levar a cura divina para aqueles que estão enfermos. Muitas vezes tem pessoa internada nos hospitais, na Santa Casa, internado no UTI, uma pessoa necessitando ali de muita oração. Então eu quero nesse momento elevar a Deus em oração. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar as pessoas que estão desempregadas, apresentar também os patrões, para que o Senhor possa abençoar as vendas, o comércio das pessoas e aqueles que estão precisando de uma porta aberta, que esses lugares sirvam de porta aberta para as pessoas trabalharem. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estiverem enfermos, o Senhor possa curar, libertar de todo mal, as pessoas que estão no CTI, no UTI, as pessoas que estão internadas nos hospitais, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar saúde às pessoas, aquelas pessoas, Senhor, que perdeu um ente querido, está sofrendo, angustiada. Eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor leve a paz, o conforto no coração dessas pessoas. E também, Senhor, eu quero pedir a bênção do Senhor em favor de todas as crianças nas escolas, os professores, os alunos. O Senhor abençoa de maneira poderosa, dá livramento do perigo e do mal. E também quero pedir ao Senhor a bênção em favor, meu Deus, das pessoas que trabalham nas lavouras, né? As pessoas que cuidam dos animais, as pessoas que cuidam das plantações, no agropecuário, Senhor. Abençoa a todos, eu falo de uma forma geral. Abençoa a todos em nome de Jesus Cristo. E abençoa você que está aí ouvindo essa palavra, que você possa entender o conteúdo dela, que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar o seu caminho, iluminar a sua mente, o seu entendimento, para você compreender melhor a cada dia e despertar um interesse no seu coração para conhecer melhor a palavra de Deus, para conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo, que Ele é caminho, verdade e a vida. A paz do Senhor a todos. Amém e graças a Deus.